A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu queria falar sobre uma pregação muito legal que eu vi, que fala sobre Mateus 26:39, que diz assim: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aí vem a grande questão. O que tinha nessa cruz que fez Jesus suar sangue? Que fez Jesus voltar e orar e pedir a Deus, e depois voltar e orar de novo e ser consolado por anjos de Deus. Que dor intensa foi essa que tinha na cruz de Jesus? Qual é o grande significado da cruz de Jesus? Então, essa pregação que eu estava vendo fala exatamente sobre isso, sobre o que tinha naquela cruz. Existia ali naquela cruz a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Então Jesus, ele leva sobre ele a ira de Deus, o julgamento, a justiça, todo em cima só dele. Então era isso que tinha na cruz. Isso é que tem que ser suficiente para fazer você se converter. É você entender que todo o seu pecado, todos os seus pecados, toda a sua perversidade, toda a sua maldade, tudo aquilo que você faz de errado, tudo isso foi lançado na cruz de Jesus. E foi isso que fez Jesus suar. Foi porque a ira de Deus contra todo esse pecado que você comete, contra todo esse pecado que as pessoas cometem, ela foi lançada em cima de Jesus naquele momento, no momento que Jesus foi crucificado. Não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz. Porque se você for ver a morte de discípulos, de profetas, por exemplo, Isaías, ele morreu sendo cerrado ao meio. Outros discípulos morreram crucificados de cabeça para baixo, ou então crucificado também, enfim. Teve discípulo que morreu sendo lançado em óleo quente, né? Então, assim, se a gente for analisar as mortes dos discípulos, foram mortes terríveis, e os outros cristãos também que morreram, por exemplo, em leões, né? Que eram jogados aos leões, para os leões comerem eles. Então, se a gente for pensar, não foi da morte em si que Jesus estava com medo, não foi do sofrimento da cruz, não foi dos pregos da cruz. Não foi disso que Jesus estava... não foi por causa disso que Jesus estava sofrendo. Não foi por causa da maneira como ele ia morrer. Mas foi pelo motivo pelo qual ele iria morrer. Foi porque em cima dele foi derramada a ira de Deus. E isso tem que ser motivo suficiente para você se converter a Deus. É você pensar que a ira de Deus, ela já foi derramada toda em cima de Jesus. A ira contra o pecado, ela já foi derramada toda em cima de Jesus. E no dia que Jesus morreu, e no dia que Jesus ressuscitou, essa ira, ela foi derramada e ela foi saciada em cima de Jesus. Ela foi satisfeita em cima de Jesus. E isso é que tem que ser motivo suficiente para você se converter. Não importa mais nada. Não importa mais nada. O que importa é isso. Esse é o grande foco do Evangelho. É a gente pensar que todos os nossos pecados que nos separariam de Deus, toda a ira de Deus em cima desses pecados, ela foi toda saciada, ela foi toda satisfeita em cima de Jesus. É isso que tem que ser suficiente para você. É esse que é o verdadeiro Evangelho. Sabe? Não precisa você querer saber de grandes coisas. O foco do Evangelho é isso aí. O foco da Bíblia inteiro é isso aí. É o perdão dos nossos pecados através da morte de Jesus. Se você for me perguntar, qual seria um versículo que você descreveria que resumiria a Bíblia inteira? Eu iria falar para você João 3,16, que fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É nisso que se resume a Bíblia, é no sacrifício perfeito de Jesus. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique Isaac,
né? Deus pede a Abraão que sacrifique Isaac. Aí Abraão vai lá e vai para sacrificar. E Deus pega e manda um anjo para fazer ele parar o sacrifício. E quando ele olha para o lado ali, tem um cordeiro, né? Que foi oferecido no lugar do sacrifício. Deus não deixou Abraão sacrificar o próprio filho dele, porque Deus sabia a dor que seria para Abraão sacrificar o filho dele. Então Deus ele não deixa isso acontecer. Mas o próprio Deus, ele sacrifica o próprio filho dele. Você daria o seu filho por alguém? Você sacrificaria o seu filho por alguém? Você tem ideia do tamanho da dor que Deus sentiu ao ver o filho dele desamparado na cruz? Vocês devem lembrar que Jesus ele fala bem assim: Pai, por que me desamparaste? Porque por um momento a ira de Deus ali foi maior. A ira de Deus foi derramada em cima de Jesus. Então nesse momento Jesus se sentiu desamparado. Será que vocês entendem a importância disso? Será que vocês já pararam para refletir na importância disso? Isso aqui é amor. Isso aqui é amor. Deus deu o filho dele por amor a nós. É isso que é o verdadeiro evangelho. E isso tem que ser suficiente para você. É disso que você precisa saber. Reflitam sobre isso. Que Deus abençoe vocês. Queria pedir também para você, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o teu like e deixa um comentário. Deus abençoe.